Se você está pensando em iniciar na Igreja Católica ou voltar para ela, caso você tenha passado muito tempo afastado, pode ter ocorrido de você ficar um pouco confuso. Porque aqui na internet tem um monte de gente que, enfim, prega, evangeliza, fala sobre voltar à igreja, fala sobre como um católico deve agir. Tem muitos padres bons também falando sobre isso. Em contraste, provavelmente, tem a paróquia do seu bairro, que muitas das vezes é totalmente diferente da realidade da internet. A internet é uma bolha à parte. Mas enfim, tudo isso pode deixar as pessoas um pouco confusas sobre como seguir na Igreja Católica, como ser um bom católico, o que um católico deve saber, deve fazer. E esse vídeo é para isso. Para você que busca voltar ou ingressar na Igreja Católica e fazer isso de uma maneira saudável, por assim dizer. Talvez com certeza não vou falar absolutamente tudo que seja necessário, mas eu espero fazer uma base, criar um guia inicial, um primeiro passo para que você destrave e algumas coisas sejam clareadas na sua mente, para que facilite a sua entrada na Santa Igreja Católica, na Igreja de Cristo. É isso esse vídeo. Eu dividi ele em 5 capítulos, sendo esse aqui o primeiro, sobre a finalidade da igreja, e você pode avançar caso você quiser, tiver algum interesse específico, ou voltar nesse vídeo depois, mas de início eu recomendo que você assista tudo, porque tem uma lógica o que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui faz sentido dentro de uma organização. Para quem não sabe, eu sou católico de berço, fui catequista por 10 anos, e hoje eu sou mais um estudioso e praticante da religião. Vou compartilhar basicamente reflexões pessoais minhas, algo que eu transmitiria para os meus filhos, por exemplo, ou para algum amigo que viesse me perguntar o que ele deve fazer para iniciar na igreja. Então vamos lá. Sobre a finalidade principal da igreja, é algo muito importante de ter sempre em mente quando você pensar em ir numa missa, rezar, participar de um grupo. Isso não pode ser perdido de vista. Eu peguei o exemplo de um hospital. Qual é a finalidade, o objetivo de um hospital? É um só. O objetivo de um hospital é salvar vidas. Qualquer ação, qualquer coisa que um hospital fizer, sei lá, campanha de arrecadação de sangue, campanha para bens, fundos, tudo tem essa finalidade de salvar a vida das pessoas. A igreja é tipo isso. Na verdade é isso, só que voltado para as almas. A igreja ela lida com a necessidade de salvar a alma das pessoas. Só que diferente do hospital, onde uma vida geralmente é mais fácil de salvar, dependendo da situação, salvar a alma das pessoas não é uma tarefa tão fácil. Tanto que, para nós católicos, quem fundou a igreja foi o próprio Cristo. Cristo deixou essa instituição como um porto seguro, um lugar onde as pessoas podem vir para ter a garantia que suas almas serão salvas e estarão junto a Ele. Essa é a finalidade da igreja e essa deve ser sempre. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas perdem essa finalidade. Parece que a igreja se torna algo além disso. Muitas vezes a igreja aceita pessoas e desconsidera essa parte da salvação das almas, que é a parte mais importante. A igreja não é uma ONG a fim de acabar com a fome do mundo. A igreja faz sim serviços de caridade, mas o fim é sempre o mesmo. A caridade é para salvar a alma das pessoas. As doações é para salvar a alma das pessoas. As ações sociais é para salvar a alma das pessoas. A finalidade... Nossa, mais um caminhão passando aqui. Enfim, tendo essa finalidade em mente, a sua finalidade também deve ser essa sempre que você for fazer qualquer coisa para a igreja. Não, eu estou indo lá para salvar a minha alma e a das pessoas. Qualquer ação que eu fizer é com essa finalidade. Se não está me ajudando a edificar o meu sacramento, sei lá, se eu sou casado,
ou edificando minha vida, tá fazendo eu perder minha alma, essa ação que eu estou fazendo, ok, então é hora de repensar, porque a finalidade da igreja, estar na igreja é para isso. Se eu estou na igreja e não estou salvando minha alma, eu estou perdendo ela, então tudo perdeu o fim, se tornou outra coisa que não é a igreja pensada por Cristo. Daí, chegamos para os exemplos. Os santos têm muito destaque na igreja. Tirando a Virgem Maria, que tem um destaque maior, os outros santos têm bastante destaque também. As paróquias, capelas, as igrejas, os templos, têm todo imagens de santo, nomes de santo, tem orações, novenas voltadas aos santos, e isso tem um motivo, porque eles são o maior exemplo de almas que foram salvas. Almas que certamente estão ao lado de Deus em sua glória, e eles se tornam exemplos e, digamos que, cooperadores da nossa salvação. Daí tem a questão que todo protestante vai falar que a gente adora os santos. Mas não, a gente acredita efetivamente que existe uma comunhão dos santos. Se você vê o creio, vai ter lá, creio na comunhão dos santos. Que é a partir do momento que um santo morre, ele vai junto a Deus e Deus, na sua infinita misericórdia, permite que o santo observe e haja efetivamente na nossa vida. Então, quando a gente dirige uma oração a um santo e Deus quer que ele seja destaque, a nossa oração acaba sendo atendida para que ele se destaque, entendeu? Então, é simples, é muito simples. Você pega a Santa Teresinha, por exemplo. Ela distribui muitas graças, que é a rosa. Você pede uma graça para ela junto com uma rosa. E muitas vezes as pessoas recebem só a rosa, ou só a graça, ou os dois. E Deus permite que isso aconteça porque Santa Teresinha é um exemplo muito grande de como nós devemos agir. Ou seja, como nós devemos salvar a nossa alma. Que seguindo o caminho de Teresinha, de Santo Antônio, de São Francisco, de São Tomás de Aquino, de São José, aquele caminho que eles seguiram é o mesmo caminho de Cristo. É o que Cristo quer que nós sigamos. E por isso eles têm esse contato maior. Basicamente é isso, a questão dos santos. Só que tem um santo que é de destaque maior, que é a Santíssima Virgem Maria. E por que ela tem esse destaque maior? Quem vê de fora às vezes estranha, mas faz todo sentido. Porque ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a mãe de Deus. Cristo para nós é o Deus vivo, é o Deus que se fez homem. E ele quis se fazer homem por meio de uma mulher. Então, Nossa Senhora, a partir do momento que ela se torna mãe de Cristo, ela tem um destaque muito maior na igreja. Porque ela é a única pessoa que Deus chama de mãe. Chama eficazmente de mãe. E ele permite que ela tenha um brilho maior, uma graça maior dentre todos os santos, porque é a mãe dele. Se Deus mandou honrar nosso pai e nossa mãe, ele dá o exemplo de como honrar o pai e a mãe honrando Nossa Senhora e permitindo que ela seja não só o exemplo como os outros santos, mas também uma grande intercessora para nós. Enfim, essa parte é para mostrar para vocês como que o objetivo central da igreja se manifesta nos fiéis. Porque é muito fácil para mim falar que o objetivo da igreja é salvar almas e não mostrar uma alma salva. Mas Deus mostra que é na imagem dos santos. Os santos, eles chegaram lá. Eles são exemplos para nós. Eles são caminhos seguros de como seguir. E o interessante é que não são caminhos únicos, são caminhos diversos que levam a Cristo. Todos os caminhos levam a Roma, como diz o ditado.
Enfim, o caminho dos santos levam a Cristo. Simplesmente. Ok. Falando sobre... Saindo da parte dos santos em si, a gente pode falar sobre a igreja em si, a dinâmica da vida da igreja, que são os ritos e os sacramentos. Os sacramentos, eles são indispensáveis para a salvação das almas. Por quê? Para a sua salvação, no caso. Digamos que os sacramentos, na analogia do hospital, são os exames, os remédios, os procedimentos, as cirurgias que possibilitam eficazmente que uma vida seja salva. Um hospital sem remédio não vai ser eficazmente hospital. Um hospital sem procedimentos, sem um cirurgião, sem, sei lá, uma máquina de raio-x, não vai ser totalmente eficaz como hospital, né? Seria tipo um postinho. Alguma coisa dá para fazer lá, só que não é um hospital completo. No caso, a Igreja Católica, ela é um hospital completo para as almas, por assim dizer. Tem tudo o que é necessário para que uma alma se salve. Enfim, e são esses os sacramentos. De início, eu acho que os mais importantes são o batismo. Se você não é batizado, é necessário que você se batize o quanto antes. Busque o sacramento do batismo. Provavelmente tem um tempo de catequese para que você o faça, para que você aprenda de forma mais aprofundada a fé católica, mas o batismo seria o início da vida espiritual. Não existe vida espiritual sem batismo. Depois do batismo tem a comunhão, que é o alimento espiritual, onde você fortalece sua alma para estar junto com Deus, principalmente nas adversidades que sempre vão surgir. E a confissão, para mim, na hierarquia dos mais importantes, está ali, porque a gente erra, a gente acaba caindo no pecado, e a confissão é o único sacramento que garante que a alma voltou a estar em comunhão com Deus. A única forma de você ser perdoado eficazmente do seu pecado. Eu não vou aprofundar essa parte nesse vídeo aqui, mas é necessário que você saiba que essas coisas são importantes. Que os sacramentos, eles contribuem para a nossa salvação. E depois eu posso fazer um vídeo sobre sacramentos, se esse aqui der algum retorno. E temos também a missa, né? Que é onde o sacramento da Eucaristia ocorre. Então, a missa para os católicos é obrigatória, pelo menos uma vez por semana. E nos dias de preceito, que são alguns dias específicos, não faltar a missa seria um pecado mortal. É nessas missas específicas. E tem alguns mandamentos da igreja também, além dos 10 mandamentos, que, digamos que dentro da igreja se mantém essa economia sacramental de seguir os mandamentos, seguir as leis, que é bastante importante. É simples, só que não é fácil. Se você conhece os 5 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, e segue eles, você já está meio caminho andado. Daí, se você é fraco e não consegue se manter nos mandamentos, você vai confessar e vai comungar para ter essa força maior. Basicamente, seria assim uma rotina de uma vida espiritual de um católico. E eu acho que é o que a maioria dos católicos devotos fazem. Só que o que eu quero trazer para vocês é que não é só isso. Existe uma coisa muito mais importante que está no dia a dia, sabe? Você vai na missa somente uma vez por semana. Você, teoricamente, se confessa só quando peca. Só que tem algo que o católico tem que fazer todo dia, que seria a vida de oração. Na minha concepção atual, o que faz um católico é a vida de oração. Já que os exemplos de católicos são os santos, são os exemplos máximos, são os católicos de verdade. Só dá para você se considerar católico com C maiúsculo se você está no céu junto de Deus, se você é santo. Portanto,
o que faz do santo um santo é o que você deve buscar. E o que os santos fizeram que os outros fiéis que não são lembrados como santo não fizeram? Eles tinham uma relação estreita com Deus por meio da oração. E é importante dizer que não é a mesma oração que os outros cristãos fazem, porque os outros cristãos, se você observar a oração deles, eles falam com Deus de maneira muito, digamos que ativa. Você vai até Deus e despeja em Deus as suas preocupações, suas tristezas, os seus pedidos, o que você precisa, o que você quer, enfim, você despeja no colo de Deus todas as suas desgraças. A oração católica não é assim? Só que não é só isso. Digamos que essa parte de desabafo, de pedido, é a parte mais baixa da oração. É a parte em que você chega em Deus e fala para Ele as coisas. Só que, eficazmente, todo católico precisa aprender a ouvir a Deus. Não existe um relacionamento perfeito se você não ouve a outra pessoa. Imagina você chegar a alguém para conversar e você só falar. É impossível você conhecer outra pessoa só falando. Você conhecer outra pessoa só despejando, a pessoa, sim, mas daí você não deixa a pessoa falar. Enfim, todo mundo conhece alguém assim. A maioria dos cristãos, católicos e não católicos, eles rezam assim. Deus quer nos falar. Principalmente se você está dentro desse contexto sacramental, dentro da igreja, que tem por fim salvar a alma, você precisa permitir que sua alma seja salva. Voltando à analogia do hospital, seria o mesmo de você ir e só falar para o médico seus problemas e, enfim, e ele quer te falar uma forma de você não repetir essa doença. Sei lá, você está com diabetes tipo 2, ele precisa te falar, olha, você precisa mudar seu hábito, senão você nunca vai melhorar dessa diabetes. E você não quer escutar, só quer ir lá tomar o seu remédio para voltar à sua vida normal, sabe? O católico, ele não reza para efetivamente mudar a vontade de Deus, mas para se mudar. É necessário que você vá até Deus com a disposição de sair diferente daquela oração. E só existe uma forma de fazer isso, que é ouvindo a voz de Deus. Deixando que Deus se comunique contigo por meio da oração. E se você permitir isso, tem métodos. Se você procurar, o Padre Paulo Ricardo, ele dissemina muito essa parte. Mas se você aprender a ouvir, Deus vai se mostrando para você. Se você se esforçar realmente para mudar a sua vida, deixar que Ele mude a sua vida, Ele vai se abrindo cada vez mais para você e você vai se tornando cada vez mais íntimo de Deus. Eu acho que é isso que é ser católico mesmo, entendeu? Quem não faz isso é só alguém que participa da igreja de maneira ativa, por assim dizer. Eu vou participar da missa. Eu vou participar desse grupo. Eu vou ajudar na festa da igreja. Mas a pessoa, ela não muda. É sempre a mesma. Você percebe olhando para as pessoas que... Enfim, eu percebo isso desde que eu conheci algumas pessoas. Até eu mesmo. Não tem uma mudança de vida. As pessoas são sempre as mesmas. Com as mesmas dificuldades, mesmas reclamações, mesmos defeitos. Eu tenho os mesmos defeitos. Só que é nítido que a oração, ela muda. Ela te convida, Deus te convida efetivamente a mudar, a ser uma pessoa diferente. E essa mudança, esse relacionamento é o que torna uma pessoa católica de verdade. O ápice desse vídeo é esse. É necessário que você aprenda a ouvir a Deus, a fazer uma oração eficaz
E assim você será católico. Os mandamentos serão muito mais fáceis de seguir. Os sacramentos, eles darão mais frutos para você. Mas é necessário ter essa postura de, ok, eu quero ser salvo, mas eu quero ter um relacionamento com Deus, porque Deus é o fim último da minha vida. E por último, eu trouxe algumas coisinhas aqui a se evitar, principalmente se você está começando agora. Eu acho que de início é bom você evitar certos influencers, principalmente se você está iniciando agora, porque tem alguns influencers, principalmente do Instagram, que apresentam uma vida que não é muito condizente com a vida católica real, entendeu? Ou melhor, da maioria das pessoas. Porque parte dessas influencers que têm muitos filhos e uma casa estruturada, não estou falando que isso não é algo católico, mas muitas vezes faz parecer que isso é tudo, entendeu? Isso seria uma confirmação de que eles estão seguindo de maneira correta a religião. Eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. O seu status social, quanto de riquezas você tem, quão bem-sucedido você é na vida, não determina nada sobre o quão devoto você é. Na verdade, podemos considerar até o contrário. Não sei. Só sei que muitos desses exemplos não valem para todas as pessoas. Os exemplos que você deve seguir é dos santos. Pode ser que você veja alguns influencers falando e vivendo coisas que você se maravilhe, você acha demais. E pode ser que não é essa a vida que Deus está planejando para você. É por isso que eu digo para evitar, entendeu? Às vezes a pobreza é o melhor caminho. Às vezes a pobreza é o melhor caminho. Depois temos questão de história. Se você estudar a história da igreja na perspectiva positivista, a igreja vai ser a pior instituição do mundo. É necessário que, principalmente no início, você evite pesquisar sobre o passado da igreja, no quesito dos erros. E eu não estou querendo que você ignore que existiram erros. O primeiro erro da igreja foi um bispo que cometeu, que foi Judas ter entregado Jesus. Jesus permitiu que Judas fosse o traidor e fosse um dos 12 para mostrar que a igreja iniciou com algo ruim dentro dela, entendeu? O demônio, ele sempre vai buscar se infiltrar dentro da igreja para ter traidores ali, para que as pessoas busquem se afastar dela por causa desses traidores. Novamente, volte-se para os santos. Os exemplos de católicos são os santos. Hoje a gente tem poucos santos vivendo entre nós, com certeza, mas então, se for para pesquisar a história da igreja, procurem essa parte. Não estou falando que não aconteceram coisas ruins que pessoas da igreja fizeram, novamente. Mas, se você está iniciando, é bom você olhar mais para a parte boa, para a parte mais sublime da coisa. Também evitar rigorismos e julgamentos. Assim, rigorismos. Você vai cair. Você vai pecar. Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Você deve lidar com isso com uma naturalidade dolorosa. Como se você tivesse pedra no rim. Eu falo pedra no rim porque eu tive. E é muito doloroso. É horrível. E era minha culpa por ter pedra no rim, porque provavelmente eu bebi coisa que não devia, ou bebi de menos. Foi minha culpa ter pedra no rim. Porém, o fato dela estar doendo e estar ali, eu só tenho que tentar tirar ela o mais rápido possível. Veja o pecado que você comete assim. É uma pedra que dói, que machuca. Você não queria ter. Porém, a única coisa que pode salvar dessa pedra é o próprio Jesus. Então você continue nos sacramentos. Continue rezando. E se você for persistente, sem dúvida,
essa pedra vai sair do seu interior e não vai doer mais, vai se tornar uma lembrança dolorosa, mas vai estar ali para você se lembrar do caminho que te levou até aquela pedra, até aquela dor, entendeu? Então, sem se julgar muito no início, vai doer, você vai cair, é natural que isso aconteça, mas siga o caminho, sempre volte, não deixe de voltar, porque talvez se você for muito duro consigo mesmo, pode ser que você desista. Quando eu era adolescente aconteceu isso, para mim era impossível seguir os mandamentos, impossível ser um católico minimamente decente, mas acaba acontecendo com o tempo, é só confiar em Deus, confia no processo, não é você que vai fazer isso, vai se tornar melhor, é Deus. Então sempre volte a Ele quando você cair. E os julgamentos também, você vai ver pessoas que claramente não deviam estar dentro da igreja. Tô falando de fiel, de padre, que você olha e fala, nossa, que essa pessoa tá fazendo aqui? Tá estragando tudo. Nossa, as músicas também, nossa. Você vai ver muita coisa muito ruim dentro da igreja, sério, no início. Quer dizer, o melhor que você faz pro resto da vida é ignorar. A não ser que você venha se tornar um padre, se tornar um bispo. Mas de resto não cabe a você. Sério, não cabe a você. Não tem muito o que fazer senão rezar. Sério. É aquele negócio, você chega no hospital, o hospital tá tudo caindo aos pedaços, porém tem um remédio que você precisa. O atendimento às vezes não é o melhor, mas é ali que você tem que se tratar. Não tem outro hospital na cidade. Não tem outra igreja católica no mundo. Então é aqui. Pode ter muito problema, pode ter muita coisa ruim, você vai ver coisas ruins, vão te tratar muitas vezes de maneira ríspida, pode ser que até te expulsem, igual fizeram comigo, mas tudo bem. Você vai ter que se manter firme, porque aqui é o único lugar onde você tem a garantia da salvação. A gente tá lidando com a eternidade, com uma vida eterna. E por estar lidando com isso, é necessário que você sempre tenha em mente, olha, eu não posso ir para outro lugar, não tenho onde fugir. Eu tenho que estar aqui. Deus quer que eu esteja aqui, porque é aqui o único lugar onde Ele pode me salvar. Fora da igreja, não há salvação.